Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos de dicas sobre disposições preliminares do ECA. Vamos falar hoje sobre conceitos mais importantes dessa parte introdutória do nosso ECA e a sua aplicabilidade. A quem o ECA se destina, afinal de contas? Crianças e adolescentes? E os maiores de 18 anos, será que recebem proteção pelo ECA? Tudo isso e muito mais a gente vai trabalhar na dica de hoje. Galerinha, disposições preliminares então a respeito do nosso ECA, da Lei 8069 de 90, artigos 1º ao 6º da nossa norma. Artigo 1º nós já vimos em dicas anteriores, falando sobre a proteção integral, principiologia do ECA, não é? Então vamos revisitar de forma superficial aqui, porque o artigo 1º estabelece que esse é um estatuto. O que é um estatuto? É uma cartilha de direitos, uma cartilha de ferramentas de promoção de direitos a crianças e adolescentes. Olha a importância dessa lei, né? 8069 de 90 saiu do forno ali logo após a promulgação da nossa Constituição de 88. Daí, ao que se propõe a nossa dica de hoje, logo após o artigo 1º apresentar essa cartilha que é o ECA, vem o artigo 2º para falar sobre conceituação. Afinal de contas, quem é a criança e quem é o adolescente? Como é que eu faço essa distinção entre crianças e adolescentes? Né? Como é que você faz para lembrar do conceito e não confundir nunca mais em prova nenhuma na sua vida? Vamos fazer um esqueminha? Vamos lá. Distinção, então, gente, entre crianças e adolescentes, eu gosto de colocar assim, ó, crianças, adolescentes, né? Criança, gente, é quem tem de 0 a 12 anos. E aí você escreve em letra maiúscula assim, ó, incompletos. E o adolescente é quem tem de 12 a 18 anos, de novo, incompletos. Beleza? Aí, se você quiser ainda, pega um marca-texto e grifa esse in aí, ó. Sabe como é que é a pergunta da prova? João tem entre 12 e 18 anos. O que é o João, né? Sabe o que confunde vocês muitas vezes na redação? É a palavrinha entre. Entre uma coisa e outra. É um vácuo, é um espaço que está entre um marco temporal e outro, certo? Então, quando a questão fala assim, está entre tal idade e tal idade, significa que não completou a idade maior, né? Por isso que eu acho tão importante você memorizar esse incompletos. Porque se não chegou, gente, aos 18, ó, se ainda não completou os 18, se ainda não completou o 12, conta a idade para menos, né? É criança de 0 a 12 Então, se estiver entre 0 e 12, é criança. Entre 12 e 18 é adolescente. Certo? Então, cuidado com essa bendita dessa expressão entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra significa que não se completou a idade para mais. Ok? Além disso ainda, minha gente, vem ali, ó, a impossibilidade de aplicar a aplicação do ECA. Ou a possibilidade de aplicar o ECA maiores de 18 anos. E aí, o que vocês acham? Povo que nunca estudou o ECA na graduação, né? Deixou pra, vou estudar como optativa, depois se apertou e não estudou. Ai, ai, ai. Ou para você que está revisando agora, né? Tá tudo bem também, porque às vezes a gente deixa as disciplinas de menor número de questões para finaleira mesmo, né? Aí eu pergunto, será que o ECA se aplica a maiores de 18 anos, gente? O que vocês acham? O artigo 2º ali no parágrafo único, ele vai dizer assim, ó, o ECA sim aplicar-se-á a maiores de 18 anos, excepcionalmente. Excepcionalmente nos casos previstos em lei. Aí você vai responder para a prof, sim, prof, se aplica. Aí eu pergunto, excepcionalmente quando? Prof, o artigo 2º no parágrafo não diz, e agora, né? E agora você, aluno da prof, você tem que saber.
tem que saber na ponta da língua e não vai errar nunca mais. Aplica-se excepcionalmente, galera, nas situações previstas em lei, e aí você já pode trazer como situações exemplificadas pelo próprio ECA o artigo 40 e o artigo 121, parágrafo 5º. O que vai dizer o artigo 40? O artigo 40 vai falar sobre o processo de adoção. Sim, durante a adoção, o adolescente atinge, completa 18 anos. Será que extingue-se o processo de adoção? Será que vai arquivar esse processo? Ou ele poderá ser ultimado, mesmo que o adolescente tenha completado 18 anos no decurso desse processo? O que vocês acham? Sim, é uma das situações excepcionais, onde nós vamos ter o atendimento do caso concreto pelo ECA. Mesmo completos os 18 anos, continuará sendo tratado pelo ECA. E o segundo exemplo é o artigo 121, parágrafo 5º. O que diz o 121, 5º? Vai falar sobre o cumprimento da medida socioeducativa de internação. A medida socioeducativa de internação, ela tem, em regra, um prazo máximo de aplicação, um teto, que é 3 anos, certo? Porém, vamos que o nosso querido amigo João, caso prático, né, tenha cometido um ato infracional análogo ao crime de homicídio com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, um ato infracional onde a conduta do adolescente infrator teve gravidade, certo? Ato infracional análogo ao homicídio. Teve gravidade na conduta. A priori, qual a medida socioeducativa seria a mais bem empregada nesse caso? Internação. Claro que depende das circunstâncias, a autoridade judiciária é quem vai definir. Mas, a priori, quando há emprego de grave ameaça ou violência, a medida cabível é a internação. E aí eu pergunto, se o João tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, quanto tempo o João vai ficar internado? Só um dia, é? Até os 18? Claro que não, né, galerinha? Então, ainda que complete os 18 anos, caso a autoridade judiciária entenda que ele deve continuar internado, o João continuará, sim, em regime de internação. Claro que nós precisamos respeitar o prazo máximo da internação, que é de 3 anos, e precisamos respeitar a idade da desinternação compulsória, que é os 21 anos, certo? Vamos anotar isso aí no seu slide, por favor. Então, a impossibilidade ou a possibilidade? Pode riscar esse sim, ó. O ECA se aplica a maiores de 18? Sim, galera, sim, se aplica. Nas situações envolvendo, então, o processo de adoção, adotando, que atinge 18 anos, né? Durante a adoção. E também o artigo 121, 5º, que vai falar para a gente sobre o cumprimento da medida socioeducativa de internação. Onde nós vamos ter, sim, que o adolescente pode cumprir 3 anos e até os 21 anos. Logo, quem decide se ele continuará internado ou não é a critério da autoridade judiciária. Certo, gente? Muito bem. Além disso, coloquei aqui para você no seu material o próprio artigo 2º, na íntegra, para você fazer a leitura. Olha aqui como a prof não está mentindo, né? O artigo 2º, parágrafo único, fala sobre essa excepcionalidade da aplicação do ECA aos maiores de 18 anos, porém, o parágrafo ele não abre essas circunstâncias, ele não abre essas possibilidades, então é importante que você faça a sua anotação. Beleza? Artigo 40 e artigo 121, parágrafo 5º. Então, nesse momento, fazemos a distinção entre crianças e adolescentes e a possibilidade de aplicação do nosso estatuto a maiores de 18 anos, ok? Muito cuidado com essas pegadinhas que podem aparecer aí na sua prova. Um abraço, um beijo e até logo mais! We'll be right back.